entender como é que o rosto envelhece, para entender o que está acontecendo, para entender como que cada procedimento vai interferir ali. Então, eu gosto muito de explicar para meus pacientes que a gente envelhece de forma gradativa, que o envelhecimento da face ele é feito por camadas. Então, a gente, quando fala de pele, a gente pensa assim, a pele está envelhecendo e ali todo o envelhecimento do rosto está baseado no que a gente está vendo na pele. Obviamente, essa superfície da pele, ela reflete o envelhecimento do próprio órgão, que é a pele. Então, a pele, quando nós vamos ficando mais velha, vai perdendo água, vai perdendo colágeno, ela vai perdendo firmeza. Então, aquelas ruguinhas, aquele craquelado, aquele aspecto opaco, é tudo consequência da perda de água ou de fibras colágenas na pele. Mas o recheio do rosto, né, o que está lá dentro, eu sempre comparo o envelhecimento facial com uma sacolinha. Eu falo que o plástico de fora é a pele, né? Então, a pele realmente ela envelhece. Mas o recheio desse saquinho, né, que é composto pelo crânio, que é a massa óssea, existem umas bolinhas de gordura que se encaixam uma na outra, meio que um quebra-cabeça. Eles preenchem esse rosto, então eles dão forma. Então, uma sacolinha cheia, quando a gente é jovem, ela tem um formato, então a gente tem a bochecha bem projetada, o rosto é triangular, a gente tem os contornos marcados, e a pele, obviamente, por fora está de qualidade boa, está firme. Então, o rosto, quando o cérebro vê uma pessoa jovem, como é que ele sabe que ela é jovem? Pela forma e pelo aspecto da pele. Então, quando a gente envelhece, não só a pele envelhece, o conteúdo do rosto muda. Então, a gente perde massa óssea, a gente perde gordura, aquelas bolinhas de gordura elas começam a diminuir, a mudar de posição. E quando esse conteúdo ele modifica, o formato modifica. Então, aquela sensação do rosto envelhecido, que o suco é fundo, que a olheira é funda, que o rosto está meio que derretendo, isso não é consequência só da pele, existe uma mudança interna. Então, os preenchimentos, por exemplo, eles visam repor um pouquinho desse volume para tentar sustentar, né, reposicionar o volume do rosto para melhorar a forma, né? A toxina botulínica visa relaxar alguns músculos para melhorar essa questão da dinâmica da face também. E, obviamente, os tratamentos de pele, que seriam os lasers, os ácidos, a rotina, o filtro solar e etc., melhora esse envoltório que é esse saquinho. Então, quando você vai tratar um envelhecimento, você não tem como pensar só na pele, você pensa em todas essas camadas e tenta interferir de alguma forma nesse envelhecimento para você ter uma melhora global do rosto. E, obviamente, você vai ter um envelhecimento mais saudável, né? E os procedimentos mais cirúrgicos, mais agressivos, vão ficar cada vez mais tardios, porque o envelhecimento vai ser de uma forma mais natural. Existe uma dúvida de quando é a hora de começar a usar um filtro solar, o creminho anti-idade. Então, assim, eu sempre falo que o processo do envelhecimento começa quando a gente nasce, né? A gente já está passando, o tempo está passando. Obviamente, a gente sabe que a perda de colágeno na pele, que é toda essa questão de perda de osso, perda de gordura, tudo isso vai acontecer mais depois dos 30 anos, o processo vai se acelerando, tá? O filtro solar, a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia é que você já comece a usar o filtro solar a partir do 6º mês de vida. Então, a gente entende que aquela criança, depois do 6º mês, ela teoricamente, ela teria que, ao se expor ao sol, estar protegida. Existem filtros solares específicos para o público infantil. Os tratamentos anti-idade, né, as primeiras ruguinhas finas começam em torno dos 20, 25 anos. Então, você já pode, nessa idade, ter um filtro solar adequado, ter um bom hidratante para o seu tipo de pele, ter alguma anti-idade, né, para as rugas finas, existem os antioxidantes. Então, já existe uma rotina que você pode criar desde os 20, por exemplo, preventiva. Então, a prevenção, quanto mais cedo você começá-la, melhor que vai ser esse desdobramento do seu envelhecimento. Então, não existe uma regra para isso. Eu sempre falo assim, o paciente de 20 anos, ele tem que estar usando um filtro solar diário? Com certeza. Ele tem que se preocupar se ele está se expondo ao sol? Com certeza. Ele pode usar um creminho para a pele, um para dos olhos, de noite, de manhã? Pode. Existem cremes para essa faixa etária. E, obviamente, à medida que o seu rosto for envelhecendo, o seu tipo de pele, né? Como a pele vai mudando, ela vai ficando mais desidratada, com menos colágeno, então os cremes vão mudando, a formulação, as concentrações, e você pode ir modificando qual tipo de creme, mas eu falo que a hora de começar a tratar é desde a infância. Então, a educação lá na infância é importante. Se a mãe ensina a criança a usar um filtro solar com 1 aninho, com 2 aninhos, ele vai ser um adulto que vai usar. Se a mãe não ensina, muito provavelmente ele vai começar a usar na hora que ele vê os problemas que já apareceram, e aí a prevenção já passou um pouquinho. Então, o preventivo é sempre precoce. Então, o termo botox e preenchimento são termos que as pessoas misturam um pouco o que seria um, o que seria o outro. Na verdade, são coisas totalmente distintas, que são usadas como ferramentas atuais para a gente melhorar a pele, melhorar o rosto, harmonizar, rejuvenescer. Então, o botox é uma proteína que você aplica
é um líquido, que é uma proteína que se aplica na musculatura da mímica, né? Então, em pessoas muito expressivas, que gesticulam muito, quando conversam, marcam muito, né? O músculo, quando movimenta, a pele movimenta junto e forma uma ruga de expressão. Então, você paralisa essa musculatura temporariamente com a toxina botulínica, que é o famoso Botox. Botox é só o nome comercial. E ao paralisar a musculatura, você não forma a ruga do movimento, que é a ruga de expressão, né? E o preenchimento, ele já é um produto à base de ácido hialurônico. Normalmente existem outros produtos também que podem ser usados como preenchimento, que você usa para repor um volume no rosto que você está perdendo porque você está envelhecendo. Então as coisas se complementam, são produtos distintos, com funções distintas também. A toxina botulínica, a paralisação que ela causa na musculatura da mímica é sempre reversível. O que pode acontecer de alguma complicação é de você aplicar o produto em excesso ou num músculo indesejado e ter uma paralisação errada ou em excesso e você ter uma queda da sobrancelha, por exemplo, ter alguma assimetria, né? Que geralmente isso melhora com o passar do tempo. Então, para o Botox também, apesar de ser um procedimento com menos complicações do que o preenchimento, existem critérios também. Obviamente, a gente tem que saber muito bem a musculatura da mímica, saber muito bem sobre a anatomia, né? A gente tem que ser muito criterioso para o resultado ficar satisfatório e a chance de alguma complicação ser reduzida. O modo como o preenchimento é usado atualmente é muito diferente de alguns anos atrás. Então, antigamente, realmente, esse aspecto fofão, a gente chama de monkey face, aquele maxilar projetado, as pessoas preenchiam muito o sulco, tá? O famoso bigode chinês, ele mudou um pouco porque os pontos de preenchimento, eles são mais estratégicos. Então, antigamente, acreditava-se que esse sulco que formava aqui, ele formava porque essa região perdia volume e nesse local ficava um desnivelamento. E hoje a gente sabe, por exemplo, que o sulco é uma consequência da falta de sustentação de todo o rosto. Então, se você perde massa óssea, você perde gordura na face. Então, quando esse conteúdo do rosto ele começa a diminuir com o processo de envelhecimento, você começa a ter um desmoronamento facial. Então, o sulco ele é visto como uma consequência. Então, os preenchimentos atuais, eles visam muito mais você repor um volume perdido em pontos mais estratégicos. Então, essa reposição de volume nessa região zigomática, que é a bochecha alta, no contorno facial, tudo visa sustentação, né? Então, aquele aspecto fofão, ele só aparece quando o preenchimento é feito em um local errado ou um excesso de produto. Então, realmente, o modo como a gente usa o preenchimento, o ácido hialurônico atualmente, é muito diferente, né? Hoje em dia, as técnicas elas são vistas muito com o foco preventivo. A gente sabe, por exemplo, que você começa a envelhecer em torno dos 30, 35 anos, esse volume facial começa a diminuir, e se você começa a repô-lo quando o processo está bem inicial, o resultado é muito mais natural e você está prevenindo que esse processo seja tão acelerado. Então, o foco realmente é a prevenção. Todos os procedimentos dermatológicos, seja a toxina botulínica, seja o preenchimento com ácido hialurônico, ou outros tipos de preenchimento, ou os lasers, eles são considerados procedimentos minimamente invasivos. Então, sempre existe um risco. Obviamente, se você utilizar a técnica adequada, se for criterioso, a probabilidade de alguma coisa sair do script ela é reduzida, né? Então, por isso que a gente sempre fala que hoje em dia, como existe uma banalização dos procedimentos dermatológicos, estéticos, a gente tem que ter muito cuidado com qual profissional você vai realizar o procedimento, porque muitas vezes, se você usa uma técnica errada, se você não se cerca de certos cuidados, você pode ter alguns desdobramentos ruins. Então, realmente, por exemplo, um preenchimento, você pode pegar algum vasinho que é inerente do procedimento, né, e dar algum hematoma que é transitório, algum inchaço é perfeitamente aceitável e esperado, mas você pode, por exemplo, obstruir um vaso, pode injetar o produto dentro de um pequeno vasinho e dar alguma complicação de necrose. Então, existem técnicas específicas para isso, existem formas que a gente faz que a gente não tem essa possibilidade ou muito reduzida. Então, realmente, risco existe. É importante você confiar no profissional que você procurou, que vai executar o procedimento. E, havendo algum problema, alguma intercorrência, o profissional tem que estar apto a cuidar, a resolver esse problema. O que eu percebo muito é que, às vezes, o profissional que executa, ele não está apto nem a reconhecer o problema, né? E se o profissional ele não reconhece, por exemplo, uma obstrução precoce, ele pode levar a um quadro pior, um desdobramento ruim.
Normalmente, as pessoas esquecem do pescoço, esquecem do colo, esquecem das mãos, do antebraço. Eu sempre falo que o pescoço e o colo é a continuação do rosto, né? Então, todo o cuidado que você tem com o rosto, por exemplo, de filtro solar, daquele cuidado, dos procedimentos, isso pode ser feito também na região do pescoço e do colo. A gente sabe que são áreas expostas, ou seja, que a radiação ultravioleta ela incide nessa região também. Então, como a gente sabe, por exemplo, que a radiação é o principal fator externo que acelera o processo do envelhecimento da pele, se você tem uma área do seu corpo que é exposta e você não está cuidando, não está passando filtro solar, não está fazendo nenhum tratamento, ela vai envelhecer mais rápido que as outras áreas. Obviamente, hoje em dia existem muitos tratamentos para pescoço, para colo, para mão, para dorso de mão, para antebraço. Né? A toxina botulínica ela pode ser usada em algumas áreas do pescoço também. A gente tem uns pontos, mais pontos de Nefertiti, né? Que a gente consegue relaxar a musculatura do pescoço, melhorar aquelas rugas transversais. A gente consegue melhorar o contorno do rosto com a toxina botulínica. Então, alguns pontos perto da mandíbula que você faz em alguns pacientes, você consegue relaxar essa musculatura. Então, isso também atua como medida preventiva dessa parte do contorno. O colo você pode fazer laser, você pode fazer estímulo de colágeno com algumas substâncias, você pode fazer toxina botulínica também. Nas mãos você pode às vezes preencher, existe preenchimento de mão. A gente sabe quando a gente vai envelhecer que a mão vai perdendo substância, a gente perde massa gorda, a gente perde gordura, a gente perde os músculos, os tendões ficam mais aparentes para o paciente mais velho, aquela mão magra. Então, o preenchimento com ácido hialurônico ou com hidroxiapatita de cálcio, que é um outro tipo de preenchedor, ele pode ser usado nessa região para repor esse volume. Existem os lasers fracionados para melhorar o colágeno dessa pele, melhorar a textura. Existe a luz pulsada para tirar aquelas manchinhas marronzinhas que vão ficando, que são as manchas senis. Então, realmente, né, a gente consegue tanto fazer tratamentos para melhorar alguma coisa que já aconteceu, ou a gente consegue trabalhar com a prevenção. Então, cremes para pescoço, para colo, para braço, para mão, como filtro solar, hidratação, cremes anti-idades também são bem-vindos, eles existem e eles podem ser usados juntamente com o protocolo do rosto. Então, tudo faz parte de um conjunto, né? Não adianta tratar isoladamente o rosto e esquecer que o pescoço está logo abaixo dele. A área dos olhos é uma área complexa, só para você ter uma ideia, a gente pisca até 20 mil vezes por dia, então é uma área muito dinâmica. Então, na verdade, a toxina botulínica ela vai interferir só naquelas ruguinhas do movimento, aquelas ruguinhas que são formadas na lateral do olho, quando você vai movimentar o músculo do olho. Né? Olheira, especificamente, é um quadro multifatorial, existem várias causas para olheira, existem vários tipos de olheira. Existe aquela olheira escura, pigmentada, aquele olhinho de panda que a gente brinca, que é uma olheira genética, difícil de tratar, porque ali é uma mistura de vaso, de pigmento, a própria musculatura dos olhos, por transparência da pele fininha, ela fica meio arroxeada. Existem pacientes que, além de ter uma pigmentação, ele tem um desnivelamento, ele tem um afundamento, que é uma canaleta que forma nessa região, que nesses casos o preenchimento com ácido hialurônico você pode colocar nesse local para tirar esse desnível e tirar a sombra. E existe o envelhecimento do olho que é natural, que a pele do olho vai ficando mais flácida, a gente tem uma redundância de pele ali, existe um craquelado que é consequência do envelhecimento de toda a pele do rosto e da pálpebra também. Então, normalmente, quando vai tratar uma olheira, a gente tem que avaliar quais são os critérios que você se encaixa. Geralmente, pacientes mais jovens costumam ter uma olheira mais pigmentada, mais genética. Alguns já têm um afundamento. Esse afundamento ele pode ir evoluindo com o tempo, porque você vai perdendo gordura facial e o afundamento vai aumentando. Então, nesses casos, você pode fazer um preenchimento. Quando o paciente vai ficando mais velho e já tem um excesso de pele sobrando, um excesso de pele a mais, ele pode retirar esse excesso de pele cirurgicamente. Aí a blefaroplastia é um procedimento cirúrgico que está indicado nos pacientes depois dos 40, 45 anos. Uns operam com 50, uns operam com 55. É muito variável a idade que você tem que fazer uma cirurgia de pálpebra. Depende muito do seu tipo de envelhecimento. Algumas pessoas envelhecem mais rápido, outras mais lentamente. Então, realmente, a área dos olhos é uma área complexa, tem muita coisa para se fazer. Você pode fazer laser na pele, preenchimento, toxina botulínica. Então, tudo vai depender de qual tipo de olheira que você tem, qual momento da vida que você está e quais os procedimentos mais indicados. Muitas vezes eles são complementares, eles são feitos simultaneamente. Você às vezes trata uma coisa, um procedimento vai tratar alguma coisa na área dos olhos e outro vai tratar outra coisa. Então, eles se complementam, né? Então, normalmente, não é um procedimento só que a gente usa na área dos olhos.
Eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre os lábios. O lábio envelhece também, existe uma perda de volume no lábio. Quando a gente envelhece, que perde gordura no rosto, o lábio também perde os compartimentos de gordura dele, né? E quando você perde esse recheio no lábio, você perde o formato. Então o lábio vai ficando cada vez mais fino, o contorno ele vai ficando diferente. Então o preenchimento com ácido hialurônico nos lábios, a indicação precisa dele é quando você está perdendo volume. Então você pode repor esse volume de uma forma discreta, de uma forma elegante. Obviamente o excesso de preenchimento no lábio é sempre, ele não é bem-vindo, ele fica exagerado. Então se você conseguir repor o volume que você sempre teve, você consegue envelhecer com um lábio mais bonito, né? A gente também pode tratar o contorninho do lábio, redesenhar o filtro, que são aquelas duas marquinhas que a gente tem aqui do nariz até o lábio. A gente pode refazer o arco do cupido, a gente pode fazer o contorninho externo do lábio. Uma outra preocupação que ocorre nessa região é aquelas ruguinhas chamadas de ruguinhas periorais, que são aqueles códigos de barra que a gente chama, que normalmente eles se formam por causa de duas coisas. Quando a gente conversa, o movimento muscular, né, para a gente abrir e fechar os lábios do músculo em volta da boca, quando o músculo movimenta, a pele movimenta junto em cima e forma a ruga do movimento. É igual aquela ruguinha lá da testa, né, que é aquela ruguinha de expressão. Digamos que é a expressão do lábio. Então, esse movimento repetido vai vincando essa pele também. Então, você pode aplicar a toxina botulínica com muito cuidado em alguns pontos do lábio para você relaxar essa musculatura e prevenir a formação desses vincos. Né? Muitas vezes o preenchimento com ácido hialurônico pode ser feito com muito cuidado nessa região acima do lábio, um preenchimento mais fino, para repor também aquela gordurinha que vai perdendo embaixo da pele e que propicia, que ajuda a formação desse vinco. Então, você pode fazer alguns lasers na pele, né, no código de barra, para você melhorar a textura da pele. Então, esse código de barra também é formado pela perda de colágeno ali. Então, existem vários tratamentos para essa região que visa melhorar tanto o volume, o formato, a textura da pele, os códigos de barra. Então, o lábio realmente ele merece uma atenção especial nos tratamentos estéticos. Quando a gente fala em tecnologia de tratamento estético, os lasers, né, na verdade, eles são tecnologias que você utiliza na pele ou na camada abaixo da pele ou na musculatura para você, de alguma forma, melhorar ou induzir a forma de colágeno novo, ou para hidratar, enfim. Cada tecnologia tem uma finalidade. Normalmente a gente divide as tecnologias em lasers, né? Existem os lasers para pigmento, os lasers para vaso, existe laser para depilação de pelo, existe laser para estimular colágeno na pele. Então, cada laser vai ter uma função. Os lasers fracionados, por exemplo, muito usados para rejuvenescimento da pele, né, como o laser de CO2, o laser em erbium, eles visam o quê? Eles machucam a pele. É uma luz que é emitida por um equipamento que, ao incidir na pele, ele faz microlesões ali na parte profunda da pele e isso induz o corpo, ao regenerar esse machucado, a produzir colágeno novo. Isso melhora a textura, isso melhora a firmeza da pele. Existem algumas outras tecnologias, como a radiofrequência, que ela esquenta a pele profundamente, sem gerar lesão na pele por fora. Então, ela induz colágeno na parte profunda da pele e isso melhora a firmeza, melhora a qualidade da pele também. Atualmente, já existem algumas tecnologias à base, por exemplo, do ultrassom microfocado, que é um ultrassom que vai um pouco mais profundo, ele pega a pele profundamente, mas ele pega mais a parte muscular. Então, a gente sabe que o músculo da face também, o envoltório do músculo, que é o saquinho por fora do músculo, ele envelhece também. Então, o músculo vai dando uma flacidez. Então, você consegue induzir a formação de colágeno por fora do músculo e melhorar a flacidez muscular com uma tecnologia chamada ultrassom microfocado. Então, realmente, as tecnologias elas estão aí para agregar, elas são uma ferramenta importante que a gente usa para melhorar o colágeno em todos os segmentos do rosto, na pele, no músculo, e elas podem ser associadas com o preenchimento, com a toxina botulínica. Então, é mais uma arma que a gente, como dermatologista, tem para atuar nesse processo de envelhecimento saudável, que é o que a gente tem preconizado atualmente. A gente entende que a cirurgia plástica, especificamente, ela vem complementar os tratamentos dermatológicos preventivos. Então, uma coisa caminha junto com a outra. O que eu percebo é que os procedimentos cirúrgicos mais invasivos, os liftings cirúrgicos, eles são cada vez mais tardios e mais conservadores.
A gente sabe, por exemplo, quando o paciente vai fazer um lift, né, que ele corta atrás da orelha e ele puxa essa pele toda. O lift, na verdade, o objetivo final dele é basicamente puxar o excesso de pele. Né? O lift não trata pele, então ele não trata a qualidade de pele. O lifting, geralmente, ele não repõe volume. Então, o preenchimento para repor o volume, que a paciente costuma fazer lá aos 40 anos, aos 35 anos, gradualmente, ele vai fazer com que o paciente chegue numa idade mais avançada. Né? Não só o preenchimento, mas os lasers, a toxina botulínica, aquela rotina diária de filtro solar, dos cremes anti-idade. Ele vai chegar lá na frente com o rosto muito mais descansado, com a pele menos flácida, com o volume facial mais preservado, e o lifting cirúrgico vai ficar para o refinamento. Então vai ser um lifting mais conservador, mais tardio, realmente ele vai só tirar aquele excesso de pele que precisa e o paciente vai ficar natural. O que acontecia com os liftings antigos é que, como não existia nenhum tratamento anterior, o paciente chegava aos 45, 50, 55 anos, eles chegavam velhos, porque eles tomavam muito sol, não existia filtro solar, aquele volume do rosto perdido não era reposto, a toxina botulínica não existia, então a musculatura marcava muito, a ruga de expressão marcava muito a pele. Então, realmente, o único recurso que o paciente tinha aos 50 anos era cortar o excesso de pele e puxar. Por que não ficava bom? Porque você puxava uma pele velha, então a qualidade da pele era ruim, em um rosto que não tinha recheio. Então, a forma do rosto ficava muito artificial, ficava muito puxado. Então, eu falo que os procedimentos, eles se complementam. A cirurgia plástica não anda sem a dermatologia e vice-versa. Os procedimentos cirúrgicos são mais tardios, então realmente o paciente que começar a se preocupar hoje com a prevenção do envelhecimento aos 30, ele vai chegar aos 60 muito melhor. E ele vai poder se submeter a um procedimento cirúrgico talvez mais conservador. Então realmente a prevenção, mais uma vez, na medicina e na dermatologia e na estética, ela tem seu papel e ela tem cada vez mais sido vista como primordial, como uma melhor forma de você envelhecer bem, é realmente trabalhar com a prevenção.